no livro Clareando Caminhos, do Seik. E nos diz Clarencio: vinde a mim. Eis o convite que o Senhor repete na noite de hoje aos nossos corações. Através dos séculos tem Ele nos feito esse convite e, apesar da insistência do convite, muitos têm buscado outras soluções para vencerem os seus problemas e as dificuldades, para superarem as lutas, nem sempre optando por soluções mais afinadas com a lei de Deus. Por isso mesmo, muitas almas têm acumulado, através dos tempos, mais dores e sofrimentos. Nesta noite, renova-se o convite do Senhor, chamando-nos para que aprendamos com Ele, que é manso e pacífico, que está plenamente sintonizado com Deus. Convida-nos Ele a confiar ao seu coração nossas dores, angústias, aflições, sofrimentos. Convida-nos mais uma vez para que, através da reflexão da sua mensagem, possamos nós, encarnados e desencarnados, assumir uma nova postura dentro da vida e, através dessa modificação, trilharmos caminhos mais seguros, que possamos nos desviar de outras tantas quedas que acabariam por acumular novas dores e sofrimentos. Portanto, ouvindo o convite de Jesus, que possamos abrir mais uma vez os nossos corações e sentir, no mais profundo do nosso ser, a mensagem que Ele nos trouxe, convidando-nos a um trabalho íntimo de transformação para vencermos o egoísmo e o orgulho dentro da alma, superando esses dois grandes monstros que tantas guerras, violências, dores e lutas têm produzido em nosso mundo. Realmente, transformarmos nossa terra num mundo melhor, em que a paz e a felicidade saiam dos papéis ou dos discursos e se tornem uma realidade no dia de cada um. Este é o convite que o Senhor nos faz. Trabalhemos, pois, pela nossa transformação moral, pela renovação dos nossos pensamentos e sentimentos à luz do seu Evangelho. E então, transformados, transformar o mundo, ficando esta humanidade verdadeiramente cristianizada. Que o Senhor, pois, nos cubra com as suas bênçãos de paz, nas vibrações do seu amor e na luz que emana do seu espírito angelical. Que nestas sensações que nos envolvem, possamos todos nos fortalecer e daqui sairmos mais dispostos a nos tornarmos mais identificados com o seu Evangelho. Que a sua paz permaneça em nós, em torno de nós e para onde formos. Do irmão Clarencio. E agora nós convidamos a todos e também aos nossos irmãos internautas que nos acompanham para a nossa prece, que dará por início o nosso estudo da noite de hoje. Pedimos a todos que se acalmem, que se desliguem dos problemas lá de fora, do cotidiano, das lutas que atravessamos, para trazermos os nossos pensamentos e sentimentos aqui para o nosso salão. E que possamos juntos pensarmos neste convite singelo, doce e sincero do nosso amigo Jesus. E possamos dizer assim: Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre, mais uma vez, ouvindo o teu chamado, aceitando o teu convite, para compreendermos melhor o teu Evangelho, e então, Senhor, meditarmos sobre as nossas dificuldades e prosseguirmos melhores em nossas jornadas. Auxilia-nos, Senhor, em torno dessa compreensão. Abençoa, Senhor,
esta oportunidade bendita que tu nos ofereces nesse momento. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que farão uso da palavra. Que tu possas, Senhor, tocar os nossos corações, para que não seja de forma mecânica, mas que seja de forma sentida todas as palavras do seu Evangelho. E em teu nome, meigo Jesus, em nome dos amigos que aqui se encontram, dos amigos espirituais, dos guias de nossa casa, de Kardec e Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus, damos por iniciado mais uma reunião de estudos e passes na noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Então vamos agora lermos a parte que iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 1 e 2. O jugo leve. Item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, capítulo 28 a 30. Item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. E agora, meus queridos, nós passaremos a palavra ao nosso querido professor Dirceu Machado, e que nós tenhamos uma ótima noite de estudos. Meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Quando vemos o título, o Cristo Consolador, e nós imaginamos o nosso Mestre Jesus, à primeira vista temos a impressão que essa é a função, ou a única função, ou a principal atividade do nosso Mestre, de nos consolar. O consolo é aquilo que qualquer um de nós faz em benefício de alguma pessoa que está em desespero e muito com problemas, e nós então não vamos chegar até eles e trazer a solução. Vamos consolá-lo, talvez com palavras delicadas, com palavras de incentivo a que superem o problema. O caso da nosso capítulo 6, apesar do título Cristo Consolador, nós temos a absoluta certeza que o Cristo do qual falamos e do qual pensamos, o nosso Mestre Jesus, supera muito a função apenas do consolo. Ele é a âncora que nós encontramos quando nos sentimos mergulhados nas aflições,
no cansaço mental, principalmente, no sofrimento moral. E lá temos a certeza de que se invocarmos, se pensarmos, se gritarmos por socorro ao nosso amigo Jesus, certamente, com fé, nós temos a certeza que iremos alcançar uma resposta. Então, ali está o nosso Mestre Jesus, trazendo não apenas o consolo, mas nos dando a iniciativa, nos orientando, sempre usando naturalmente os seus emissários, os seus mensageiros. E o que mais nós temos na nossa vida, já que nós somos hospedeiros de um planeta de expiação e provas, é estarmos sempre mergulhados em problemas. Sempre estamos com problemas, com aflições, movidos por as nossas próprias escolhas e iniciativas. Sempre procurando colocar acima de tudo, e isso é uma verdade que não podemos negar, colocando sempre as nossas necessidades, sempre, ou quase sempre, no plano material. As necessidades e as dificuldades que nós encontramos estão sempre relacionadas ao plano material. A vida que levamos no dia a dia é o nosso trabalho, é a nossa casa, são os nossos parentes, a nossa companheira, o nosso companheiro, os filhos, que cada vez mais nós os desconhecemos. Tal a agitação pela qual estamos enfrentando há anos, sem que consigamos entender o comportamento tão diferente de tempos atrás. Então, as nossas dificuldades nesse campo ainda encontram uma solução. Talvez não consigamos a solução completa, mas encontra um viés de ajuda no plano espiritual. Quando nós encontramos esse convite de Jesus, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós perguntamos, cansados e sobrecarregados de quê? Será que são remorsos da nossa parte? O remorso, o arrependimento pesa muito. Aliás, dos sofrimentos pelos quais passamos, de um ponto de vista filosófico, o remorso realmente é um sentimento que parece que não tem fim e não tem explicação. E ele vem sempre quando nós analisamos uma determinada escolha nossa, nós verificamos que aquela escolha não foi a mais adequada. Sendo essa escolha quase sempre no plano material. É a escolha da profissão, é a escolha daquela pessoa que há de nos acompanhar pelo resto da vida, é a escolha da educação dos filhos. Sempre pensamos nos filhos, procurando retribuir a eles as boas ações, e quase sempre passamos a mão nas cabeças, nas cabecinhas das crianças, com o sentido de levar o perdão, a desculpa a uma falta que talvez tenham praticado.
uma inversão um pouco de tempos atrás, onde o comportamento correto não devia ser retribuído, ou não devia ser ganhar alguma recompensa, recompensado. Porque é uma obrigação. O comportamento correto é o que todos nós devemos ter, a começar pela criança. Enquanto que o desvio do que está certo, do que está errado, do comportamento correto, dentro do que se define como ética, como respeito, esse sim merece não um castigo, mas merece uma conversa e uma orientação. E isso nos cansa, cansa todos aqueles que se preocupam com os seus problemas de ordem familiar. E chegamos ao trabalho e ali tem um companheiro que quer ocupar a nossa posição e nós temos que lutar, mostrar que somos mais capazes do que o outro, porque queremos galgar uma posição superior, e lá estamos nós novamente numa luta para coisas materiais. E vemos que aquele dinheiro não é o suficiente para adquirirmos futilidades que iriam agradar aos filhos, à esposa, aos nossos amigos, às amigas. Então trabalhamos mais e mais, e aquilo nos cansa, mas sempre do ponto de vista material. O que teria Jesus dito quando o que queria dizer quando ele afirma: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados? Cansados de quê? Sobrecarregados de quê? O nosso Mestre Jesus queria dizer com isso? Certamente ele se referia um pouco além. Como eu disse, o remorso, o arrependimento, aquela sensação de que não estamos agindo corretamente naquilo, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Às vezes nós sentimos que nos falta doar alguma coisa do outro lado, do ponto de vista espiritual, que nos falta trabalhar para o mais necessitado. Será que ainda me falta isso na minha vida? E eu tenho certeza que essa pergunta todos nós ou temos ou já raciocinamos sobre ela. Quando nós procuramos um templo de oração, qualquer que seja a denominação religiosa, nós quase sempre estamos sendo movidos por essas dúvidas, por essas aflições. Um grande número encontra a resposta nas religiões oficiais. Quando conta os seus problemas ao padre, ou então nos cultos evangélicos, que são muito bonitos, os cultos evangélicos, pelo menos alguns que eu já participei, são muito bonitos, hinos maravilhosos, muito bonitos. Os ensinos ali do livro sagrado têm coisas formidáveis. Não apenas do Novo Testamento, mas algumas passagens também do Velho Testamento são muito bonitas. Alguns salmos de Davi, alguns provérbios de Salomão, Eclesiastes, tem passagens ali que também nos enchem de estímulo. E às vezes isso é suficiente para nós. Entretanto, aqueles que aportam a um templo espírita são aqueles que não se sentiram satisfeitos ou plenamente satisfeitos com as respostas que encontraram nos outros lugares. Falta uma explicação, um consolo diferente, uma coisa qualquer. E ali
nós vamos encontrar aqui dentro de um templo como esse, o Cristo Consolador. Aquele que veio consolar, nos explicando o porquê sofremos tanto, o porquê carregamos conosco tantas aflições. E nos mostra que a verdadeira vida não é essa, que nós estamos mergulhados. Isso é uma passagem. Aqui é uma passagem, é uma escola, onde nós vamos aprender o que nós não aprendemos no passado. Nós então passamos a entender que houve um passado remoto, que nós não somos capazes de lembrar. E que agora vem nos cobrar, parece que assaltar a nossa vida, uma moléstia, a perda de um ente querido, são coisas que nós não sabemos entender quando estávamos do lado de fora da doutrina. E aqui nós entendemos. Então parece que esse tipo de sofrimento alivia um pouco. O Consolador prometido por Jesus vem nos explicar que nós construímos a nossa vida aos poucos. Nós construímos o nosso futuro. Nós tivemos um passado. E o que nós experimentamos agora são consequências do passado. É tudo uma sequência. Essa é a lei divina. Aliás, no livro de Jó, que é um dos mais antigos do Velho Testamento, Jó foi contemporâneo com aqueles patriarcas, os primeiros judeus. Lá está escrito: o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. E essa frase parece que persegue tudo que é espiritual ao longo dos séculos. Nós vamos encontrar essa frase nos profetas: o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso está em Jeremias, isso está nos Salmos de Davi, isso aparece na voz de Jesus. O Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso vai a Paulo de Tarso. O Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. E nós passamos aqui dentro de um templo como esse a entender o que significa o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso quer dizer que nós não podemos colocar as nossas aflições nos ombros de qualquer pessoa que seja. As disputas que entramos e que nos causam sofrimento, a culpa não é do outro, é sempre nossa. As nossas aflições são consequências das nossas atitudes, das nossas ações. E o Senhor que retribuirá é a lei divina, a lei de causa e efeito. A lei do livre-arbítrio, onde nós somos livres para agir de qualquer forma. Mas, junto com a lei do livre-arbítrio, existe a lei da responsabilidade. Nós somos os responsáveis pelo uso inadequado do nosso livre-arbítrio. E aí está a dificuldade. Como é que nós vamos julgar algo que seja supérfluo ou que seja necessário, para nós não cairmos naquele orgulho, naquela vaidade de querer amontoar coisas e coisas e coisas que nós não tínhamos quando nascemos e não vamos levar quando nós formos. Então são lutas pelas quais passamos que nos vemos em dificuldade e nos lembramos do convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que é ir até Jesus? É pedir a Ele ajuda para nós comprarmos uma determinada coisa? É pedirmos a Ele que nos conceda uma casa maior, um veículo mais moderno?
um computador mais possante, um telefone de última geração? É isso? O que nós ou pedimos a Ele que nos conceda encontrar aquela pessoa adequada às necessidades da nossa vida, que seria uma pessoa que seria companheira para o resto da vida? Ou isso não é obrigação nossa, função da nossa vida, atribuição exclusivamente nossa, para a qual podemos sim pedir ajuda, mas não jogar o problema nas costas do plano espiritual. Eles têm outras funções a resolver. Tem que levar sim o consolo, o apoio, quando nós queremos mudar o nosso tipo de vida. Nós aprendemos aqui que o que pode estar errado para lutarmos tanto, talvez seja o estilo de vida que nós estamos levando. E aí sim o plano espiritual vem e nos sopra ao ouvido. Olha, talvez essa não seja a atitude correta sua. Quem sabe você haja de outra forma. Quem sabe você não seja tão rancoroso, tão vingativo, tão orgulhoso, tão vaidoso. Quem sabe você seja mais humilde e seja melhor um pouco. Isso eles fazem. E está aqui. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Então nós vemos o que é pegar o jugo de Jesus, o que fazia Jesus. Qual é o trabalho de Jesus? Tomai sobre vós o meu jugo. É claro que é muito difícil. E nós lembramos daquele homem na Galileia, procurando os enfermos, procurando os necessitados. Aliás, nem precisava procurar, porque eles é que procuravam, e ele levava a cura e mudava a vida de quantos o achavam. Mudou a vida daquele coletor de impostos, de Levi, mudou a vida de Paulo de Tarso, mudou a vida de Maria de Madalena, e mudou a vida de quantos pescadores, e quantos foram até ele, mudaram de vida, só de vê-lo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso. Aliás, ele já tinha falado isso também, tempos atrás, logo no início do seu ministério. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando a terra se transformar num planeta um pouco mais elevado, nós estaremos lá, se formos mansos e humildes. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é ser manso? É ser uma pessoa que procura levar a paz aonde estiver, e não a guerra, e não a revolta, e não a violência, mas a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso é ainda mais importante do que ser manso, do que ser pacífico. Porque às vezes a pessoa que é muito mansa confunde a mansidão com a submissão. E às vezes se submete ao que é mal, ao que é errado. Porque não tem a energia suficiente para se colocar acima do que é mal, do que está errado, e procurar consertar. E isso é uma coisa que nós todos podemos fazer e devemos fazer. O que nós aprendemos de bom, de útil, de ético, de moral, nós temos que procurar ensinar e divulgar, e não nos submeter. Às vezes, dentro da nossa doutrina, nós simplesmente calamos e falamos, Deus dá jeito. Vamos orar para Deus. Ou seja, jogamos o problema no Pai Criador.
os espíritos iluminados vão resolver. Vamos orar por eles. E retiramos de nós a responsabilidade. Quando o tumulto ao qual estamos enfrentando foram ocasionados pela nossa omissão ou por nossa iniciativa. Somos sempre, não se esqueçam, somos sempre os responsáveis pelos nossos problemas. E aí está a grande verdade. Não podemos culpar a ninguém pelo que passamos. Se formos procurar o culpado, no fio da meada sempre estaremos nós. Aliás, essa é a chave que nós encontramos para o perdão mútuo. Quando nós procuramos o perdão ou a desculpa, ou quando procuramos a reconciliação com algum desafeto, com algum adversário, coisa que o nosso Mestre Jesus recomenda. Aliás, tem até uma passagem evangélica: se você estiver indo para o templo, fazer a tua oferta, fazer a tua oração e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta. Vai primeiro se reconciliar com ele, depois faça a tua oferta. Então a reconciliação. Nesse momento da reconciliação, o segredo é nunca procurar como começou. Porque nós não vamos encontrar o como começou. Nós chegamos para um adversário e fala: meu amigo, vamos vamos deixar isso para trás, vamos nos reconciliar. Eu peço desculpas a você se eu lhe fiz algum mal. Se nós falarmos assim: mas eu fiz esse mal porque você antes tinha dito aquilo. Aí ele vai responder: mas eu disse aquilo porque você fez aquilo outro. Ah, mas eu fiz aquilo outro porque... Aí não vai. Não vamos chegar nunca a quem começou. E vocês são testemunhas disso em casa. Quando tem um problema com a companheira ou com o companheiro sobre algum assunto, e há uma discussão: ah, mas eu estou assim porque você fez isso. Ah, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. E assim vai. Se quer a reconciliação, esqueça. Vamos recomeçar daqui. Não importa o que passou. Eu estou diante de você humildemente, pedindo desculpas. E vamos recomeçar tudo aqui. Como o nosso Pai Criador faz conosco quando renascemos. Renascemos e esquecemos tudo o que fizemos de errado. Esquecemos tudo. E aquilo vem, pouco a pouco, se aproximando de nós, mostrando os nossos defeitos e mostrando que temos que reaprender, começar de novo. É por isso que estamos aqui, para começar de novo, do que é certo. E nós sabemos o que é certo. Com toda a certeza sabemos. Porque nesse livrinho está tudo escrito. O Sermão da Montanha é o resumo de como devemos agir. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Temos sido humildes de coração? O que é ser humilde de coração? Esse é um defeito que nós todos temos, e é uma herança. É como se fosse o pecado original da Igreja Católica. O egoísmo. A vaidade é um aspecto do egoísmo. A ambição é um aspecto do egoísmo. O orgulho é um aspecto do egoísmo. São todos facetas do egoísmo. E nós somos, por natureza, egoístas.
Nós pensamos que somos os mais corretos, pensamos que somos sempre certos, que os outros devem atender às nossas opiniões, que as nossas opiniões são sempre as mais corretas. E isso é uma fonte de discórdias, que nos leva ao cansaço, que nos leva a estarmos sempre sobrecarregados em argumentar e mostrar que somos os mais corretos. Mas será que somos? Para sabermos que se somos os mais corretos, basta comparar com o que o nosso Mestre Jesus nos aconselha. Se tiver par e passo com os conselhos de Jesus, a gente pode ficar tranquilo. Aí nós vamos encontrar que ele fala assim, olha, vai se reconciliar com teu irmão. Não cria um caso por causa disso. Se alguém te ofendeu, se alguém te agrediu, uma face, vira outra. Ou seja, dê-lhe uma segunda chance, dê uma segunda oportunidade a ele. Se alguém obrigar, quiser te levar a túnica, dê-lhe também a capa. Não entra nisso, porque você veio sem a capa, veio sem a túnica, vai quando for definitivamente para o plano espiritual, sem a capa e sem a túnica. Se ele te obrigar a andar uma milha, ele comandando o teu adversário, vai andar uma milha, ou seja, dar uma ordem, um comando que realmente talvez seja uma humilhação para você, Jesus fala assim, vá com ele 2. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vá com ele 2. O que significa isso nos ensinos de Jesus? Vamos interpretar. Significa de alguma forma ou de outra, você transformou aquela ordem dele, aquele adversário seu, aquele inimigo seu, conseguiu transformá-lo num companheiro de caminhada. Vá com ele 2. E é isso que nós estamos fazendo todos juntos. Estamos caminhando juntos, todos nós. Daí não tem espaço para adversidades, para raivas, para divergências. Devemos ser todos irmãos, porque estamos caminhando juntos, meus irmãos, nessa vida, para aprendermos. Os sofrimentos são o eco do que fizemos de errado. E temos que ver isso e corrigir, só isso. Corrigir. E há pessoas que dizem assim, mas eu sou assim. Como se eu sou assim fosse uma resposta suficiente para o problema que ele enfrenta. O eu sou assim. Se o eu sou assim está errado, ele não pode continuar assim. Senão ele vai colher o fruto. O Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. E se ele é assim, as obras dele são assim. E se estão erradas, ele vai colher depois o fruto amargo e áspero. Então, é isso que nós temos que ir interpretando essa passagem de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então nós pensamos, mas como é que o fardo de Jesus, as obrigações de Jesus são leves? Como pode ser leve? O jugo é suave. Vocês já viram aquelas pessoas que se dedicam a ajudar o próximo? Reparem como elas são. Elas são tranquilas. Essas pessoas a gente encontra, por exemplo, dentro de um templo como esse.
São aquelas pessoas que se dedicam ao passe, que se dedicam aos receituários, que estão sempre trabalhando em alguma coisa, em auxiliando as famílias que estão lá fora, levando a sopa semanal ou diária. Tem centros que levam à rua semanalmente, tem outros que vão todo dia, e tem sempre aquele que trabalha, que vai, e que se sente feliz. Ele atravessa a madrugada, mas não cansa. Então ele não fica cansado e sobrecarregado. Ele está com o jugo de Jesus, com o trabalho de Jesus, com a humildade de Jesus. Ele não se cansa. Nós que somos usufrutuários da doutrina, que estamos aqui, a grande maioria, e com muita razão, devemos sim buscar o auxílio, a explicação. É para isso que a doutrina existe, é para nos explicar. Mas nós temos, em alguma hora, em algum dia, mudarmos de usufrutuários para atores desse grande drama da vida, para aqueles outros que estão lá fora e que não entendem. Nós temos então que talvez transformar o nosso fardo pesado, que estamos sobrecarregados, e tomar esse outro encargo de Jesus, que ele dizia, é leve, o meu fardo é leve. E o fardo de Jesus é esse, ajudar o próximo. Mas para isso, temos que satisfazer também aquela regra geral, aquela lei maior que ele nos enunciou. Quando foi inquirido, um senhor vaidoso, orgulhoso, porque sabia muito, era um doutor da lei, e chega até ele, mestre, o que eu devo fazer para alcançar o reino de Deus? Ele, quando fez essa pergunta, esperava que Jesus falasse, não, você com certeza, se já é um doutor da lei, um doutor que conhece toda a lei mosaica, os profetas, você está no caminho certo. Principalmente quando ele chega no gasofilácio e derrama ali um monte de dinheiro do que sobra dele. Enquanto que Jesus, ao ver aquela viúva, falou assim, olha, essa viúva deu muito mais do que o outro, porque ela deu do que faltava a ela, tudo que ela tinha, enquanto o outro deu do que sobrava. E a mulher deu de coração puro, sentiu satisfeita, alegre, porque deu. Ou aquele preto velho que dizem que quando chegou assim, frente a um altar na igreja, ele não sabia rezar, não sabia ler, não sabia escrever. Ele só chegava e falava, nego velho está aí. Só isso. Olhava para Jesus, nego velho está aí. Quer dizer, ele está aí para o que vier, para o que ele merecer, o que ele puder ajudar, ele está aí. E aquilo é muito mais do que recitarmos lições e lições e orações intermináveis. Como também Jesus falou, quando você for orar, não vá para as praças públicas, como fazem os publicanos, para serem vistos pelos outros e mostrar que eles têm fé, porque frequentam um templo e acham que ao frequentar o templo estão livres de todos os problemas. Mas não, vai ao recôndito do teu quarto, lá em silêncio, e teu pai ouve em silêncio e reza em silêncio. Então essas pequenas coisas são que Jesus deixou e nos ensinou. E que nós temos que aprender e aplicar pouco a pouco. Reconciliação, perdão, humildade, caridade. Aliás, a nossa bandeira na nossa doutrina é essa. Fora da caridade não há salvação. Paulo de Tarso,
na sua epístola aos Coríntios, ele tem uma passagem que é uma maravilha. É lindo. Sobre as virtudes teologais. Foram transformadas em virtudes teologais, ou seja, de Deus. Fé, esperança e caridade. Em algumas traduções, em algumas versões, em alguns livros, em algumas editoras da palavra sagrada, está fé, esperança e amor. Eu, particularmente, dependendo da situação, eu prefiro fé, esperança e amor. O amor é lindo, né? Ali Paulo de Tarso faz uma elegia ao amor, né? Ou à caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o sino que retine. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, ainda que eu dê todo o meu dinheiro, todos os meus recursos para os pobres, ainda que eu deixe o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Então ele faz uma elegia ao amor. Ele também define a fé e esperança. Aliás, a fé é citada aqui na nossa lição. Temos que ter fé. Fé. Aquele que sofre muito, se não tiver fé num futuro, em alguma coisa, e isso nós temos, nós sabemos que existe um futuro, da mesma forma que existiu um passado, existe um futuro, e o futuro vai nos retribuir do que nós construirmos agora. Essa é a fé que nós temos, só que ultrapassa a fé. A nossa fé é uma fé raciocinada, porque ela é demonstrada cientificamente. A nossa doutrina anda par e passo com a ciência e nos mostra, através de pesquisas as mais diversas, como a vida continua do outro lado. Os espíritos trabalhando, aparecendo, surgindo, materializando, e lá estão nos comunicando conosco, nos ensinando tudo o que eles fizeram de errado e que eles aconselham, não façam mais isso, façam diferente. Então dizia Paulo, fé, esperança, que é o que sempre nós guardamos. Todos nós temos esperança, não é? Esperança de conseguir alguma coisa, planejamos alguma coisa e temos a esperança de alcançarmos. Cabe a pergunta, o que nós planejamos para termos essa esperança? Planejamos ter uma vida correta? Planejamos ter uma vida de atitude em benefício do próximo? Ou planejamos ganhar na cena, agora parece que está em 20 milhões, né? É difícil, difícil. E planejamos se a gente ganhar, o que a gente faz? Já havia pessoas respondendo, na primeira coisa vai viajar. Vai viajar, vai comprar outra casa, um carro, etc. Pois é, fé, esperança e o amor, diz Paulo. Então permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou fé, esperança e amor. Vocês vão perguntar, mas por quê? É fé, ou é amor ou é caridade? Tanto faz. Dependendo da editora, é um ou outro. E os dois são como se fossem irmãos gêmeos, daquelas que nós vimos na televisão, que foram separadas, mas essas não se separam, não. A caridade e o amor andam juntos, juntinhos, como siameses. Juntinhos, porque ninguém faz a verdadeira caridade se não tiver amor. E reciprocamente, todo mundo que tem amor faz a caridade. Demonstra o seu amor através da caridade. É por isso que nessas traduções ou nessas editoras, uns usam amor e outros usam caridade. Fé, esperança e amor, ou fé, esperança e caridade. Então Paulo, depois de fazer quase que um capítulo na primeira epístola aos Coríntios, ele termina assim: aí, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Os três, porém o maior deles é a caridade. É a caridade. É isso que é o maior.
a caridade. E a caridade não é só levar dinheiro, não é levar o agasalho, também é, mas não é só. Aqueles que não têm condições de levar o dinheiro, o agasalho, a comida necessária ao outro que precisa mais do que nós, mas nós podemos levar também a paciência. A paciência é uma caridade. É essa paciência que vocês estão demonstrando agora, ao me escutar. É preciso paciência quando um amigo chega até você e você, ao cumprimentá-lo, fala assim: olá, meu amigo, como tem passado? E para que perguntou? Porque ele vai falar como é que tem passado. E ele vai assim: mas não está nada bom. Aí começa a falar, porque ele precisa falar, ele precisa se expressar. Ele precisa contar tudo o que aconteceu com ele. E nós estamos ali com o horário marcado, temos que chegar em tal lugar. Isso é caridade. Se nós tivermos a paciência de ouvir, porque alguém tem necessidade de falar, e nós devemos ouvir. Talvez até aconselhar alguma coisa. Meu irmão, procura um templo, qualquer que seja. Dê o conselho: eu vou em tal templo e me sinto muito bem lá, se é que todos sentem. Porque tem aqueles que vêm a um templo, seguindo esse conselho, vá a um templo. E ouviu também alguém dizer que devia tomar o passe. Não vai só não, toma o passe. Tem uns que dizem assim: 3 passes. O 3 é um número cabalístico, né? 3. Principalmente se o outro não acredita em nada. Não, mas vai pelo menos 3. Aí ele vem, 3, toma 3 dias, 3 semanas. E se sente muito bem. Claro que tem que sentir. Olha o plano espiritual todo trabalhando. Ele está cheio de irmãozinhos menos evoluídos em volta dele, trazendo um miasma danado, cheio de fluidos errados. Chega aqui, o passista, todo o plano espiritual já está trabalhando enquanto nós estamos aqui, mesmo antes do passe. Aqui já estamos passando por uma limpeza. Ele sai daqui leve, leve. Sente muito bem. Vai as 3 vezes. Pronto, não precisa mais, está bem. E volta para o mesmo tipo de vida. O que é que vai acontecer? Se vocês quiserem saber o que vai acontecer, basta pegar o Evangelho de Mateus, lá no capítulo, se não me engano, capítulo 17, vai lá e Jesus diz assim: quando o espírito imundo se afasta do homem, ele vaga por lugares áridos, e não encontrando repouso para si, ele diz assim: eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. E se ele, ao retornar, encontra a casa varrida e ornamentada, ou seja, se encontra aquele indivíduo da onde ele saiu, se encontra aquele indivíduo simplesmente apto a recebê-lo de volta, ele volta, traz consigo outros 7 espíritos, e o estado daquele homem vai ser pior do que o anterior. Parece até uma reunião espírita ao tempo de Jesus. São palavras de Jesus, está no Evangelho de Mateus. Eu não sei como é que os nossos irmãos evangélicos leem isso, e eles leem, estudam. Justiça seja feita. Os nossos irmãos evangélicos, eles se dedicam ao estudo do livro sagrado. Eles sabem, estudam. Apenas não interpretam direitinho. Mas eles têm a vantagem de estudar. Isso falta a gente também. Não apenas estudar. Não basta saber. Temos que aplicar. Esse é o objetivo da nossa vida. É o fardo de Jesus. Leve. O aplicar o fardo do nosso amigo Jesus. Leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Aí está a explicação dessa frase magnífica, dessa frase que deve nos acompanhar todo dia. Lembrar que quem está chamando é Jesus, é o amigo Jesus. Vinde a mim. Não somos nós que estamos de joelhos e pedindo, Jesus, venha até mim. Porque quando nós pedimos assim, nós queremos nos livrar de lições que nós estamos recebendo por atos nossos praticados não muito adequadamente. Mas é Ele que está nos chamando. Vinde a mim. E nós vamos recusar o convite de Jesus? Se nós vamos aceitar, vamos ver o que está na nossa vida impedindo que a gente caminhe até Ele. Se é o orgulho, se é a vaidade, se é a ambição, se é qual a forma de egoísmo na nossa vida fica mais em evidência. Porque todos nós somos egoístas. Aliás, no livro dos Espíritos diz aí que o maior defeito, o maior erro que nós carregamos conosco é o egoísmo. Está lá no livro dos Espíritos. E vamos mudar então a nossa vida. De tal forma que nós estejamos aptos a carregar o fardo de Jesus, humilde, tranquilos, e levar adiante essa bandeira. Que o Mestre Jesus esteja conosco, sempre, e que nós possamos identificar esses eflúvios espirituais mais elevados, que são os emissários do amigo Jesus, a nos convidar para mudarmos o que estiver errado na nossa vida, do ponto de vista espiritual. Que assim seja. Agradecemos ao nosso querido Dirceu Machado e com certeza muitas vezes nós o teremos aqui. Que possamos levar para os nossos lares toda essa reflexão que ele nos ofereceu. E agora nós convidamos a todos a ouvir a página de Preparo do Passe, que a nossa Fátima querida vai comentar. É do livro Fonte Viva, é a lição 32. A boa parte. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Jesus está em Lucas. Nos diz Emmanuel: não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, as transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania, açoita, impiedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evolutimos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã poderá ser o enfermo que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte
e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual, que jamais lhe será roubado. E assim, meus irmãos, convidamos todos os médios que foram preparados, não é, para irem caminhando lentamente junto a cada um de vocês para o momento dos passes. Momento esse que nós convidamos a todos que aqui se encontram e também aqueles que nos acompanham pela internet, que se acalmem, silenciem os seus corações, procurem sintonizar com os amigos espirituais, com os vossos guias e com o meigo Jesus, para que possamos usufruirmos da melhor forma este momento, que é o momento dos passes. Todos aqueles que nos acompanham também pela internet tenham a certeza que os amigos espirituais também estão à volta do seu espírito, envolvendo-os, pacificando, e que no momento da prece todos possam se sentir reconfortados, amparados, consolados. E assim, meus irmãos, possamos elevar os nossos pensamentos ao grande médico, o meigo Jesus, e possamos dizer: querido amigo e doce Senhor, aqui estamos, Mestre, necessitados das tuas bênçãos de paz, das tuas bênçãos de refazimento para os nossos espíritos. Por isso te pedimos, Senhor, abençoa o momento dos passes, que em teu nome, em nome de Deus sobretudo, possamos dar por iniciado o momento dos passes. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Que Jesus abençoe esse momento junto a todos nós. Jesus estava junto a Marta e a Maria, e enquanto Maria se preocupava com a execução das coisas materiais, como é mania de praticamente todas as donas de casa, Maria sentou-se aos pés do Mestre para ouvi-lo. E Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. A partir desse versículo, Emmanuel nos ajuda refletindo, nos ajudando a meditar. E nos diz Emmanuel: não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Só essa primeira frase de Emmanuel já nos chama a muita reflexão. Não te esqueças. Por que ele nos diz isso? Porque a maioria de nós costuma esquecer. Esquecemos da boa parte. E ele nos garante que a boa parte existe em todas as criaturas, não faz exceção, e em todas as coisas. Então ele novamente não faz exceção. E aí ele faz um comentário sobre a natureza e depois nos diz que há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outras. E nós começamos a pensar na nossa vida o quanto nós pensamos e o que pensamos a respeito das pessoas e das situações que nos cercam. Quantas vezes aquela criatura que foi nosso amigo, que às vezes foi o nosso amor, o nosso companheiro, a nossa companheira, que se revelaram valiosos em tantos e tantos momentos da vida, por uma falha, passam a perder aos nossos olhos o valor. E dizemos que aquela pessoa para nós não existe mais depois daquilo que ela fez. Mas e todo o valor que ela tinha? Quantas vezes aquela pessoa com quem vivemos por tanto tempo e em que víamos valores, de repente aos nossos olhos passa a não ter valor algum. Mas como? Como não ter valor algum se tanta coisa boa foi vivida com ela?
como não ter valor algum, se muitas vezes é ainda o bom pai ou a boa mãe dos nossos filhos? No serviço, muitas vezes, não valorizamos o companheiro de trabalho ou o chefe, porque dizemos são pessoas duras. Mas quantas vezes o chefe, que nos parece duro, não é aquele que nos ensina uma série de situações, aquele que nos traz, muitas vezes, a disciplina, aquele que, garantindo o funcionamento da empresa, garante o nosso salário e o sustento da nossa família. Quantas vezes, na própria posição de cidadão, deixamos de ver as coisas boas que podem acontecer e que muitas vezes dependem também da nossa colaboração, porque tudo depende também da nossa colaboração. Como disse o nosso companheiro, não é razoável transmitir o esforço de fazer alguma coisa para Jesus ou para o próximo, porque esse esforço nos compete. Então, Emmanuel nos recomenda: busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Buscar exige esforço, exige observação, exige muitas vezes a humildade de reconhecer o lado bom. E nos diz ainda ele que é preciso buscar a boa parte e nela se deter. Porque não basta reconhecer que aquela situação ou aquela pessoa tem um lado bom. Mas nos recomenda Emmanuel, é preciso nela se deter. Para quê? Para que ela cresça. Para que ela se torne ainda melhor. Para que o relacionamento com aquela pessoa seja cada vez melhor. Para que aquela situação traga cada vez uma cota maior de bem para todos. Então, quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será tirado. E repetindo o convite do irmão Clarencio junto a todos nós, que é o convite de Jesus, nós vamos ler um pedacinho da página que iniciou a nossa noite de estudo. Este é o convite que o Senhor nos faz, o convite para o bem. Trabalhemos, pois, pela nossa transformação moral, pela renovação moral dos nossos pensamentos e sentimentos à luz do seu Evangelho. Isso é buscar a boa parte. E então, transformados, transformar o mundo, ficando esta humanidade verdadeiramente cristianizada. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, agora nesse momento, nós convidamos a todos para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Vamos então vibrar pelo nosso irmão médio. Através dos séculos, tem o Senhor nos convidado a observá-lo como aquele que de fato nos compreenderá. E através dessa compreensão, ajudar-nos em nossos momentos de dores e de aflições, nos instantes das provas ou de expiações necessárias, para que possamos todos ficarmos liberados de múltiplos débitos assumidos perante a lei de Deus em outros tempos. Ele convida-nos a buscá-lo através do pensamento,
através da prece, na sintonia com as vibrações de paz, de amor, a luz que emana desse Espírito, para que, através dessa ligação, chegue a cada um de nós estas bênçãos que nos reconforte a alma, que nos tranquilize o coração diante das mais diversas situações observadas neste mundo ainda imperfeito. Através dele, lhe seguindo as lições, os ensinamentos, com certeza, absorvendo-as, teremos condições de passarmos todos pela porta estreita, por este caminho que irá nos conduzir aos campos da paz e da legítima alegria, em conformidade com as leis de Deus. Irmãos e irmãs, nos momentos de crise, das dificuldades as mais diversas, lembremos de Jesus, porque ele, de fato, é o amigo no qual sempre poderemos depositar a nossa confiança, a nossa certeza do seu amparo, da sua assistência, da sua proteção, que se manifesta através daqueles espíritos que assumiram um dia a condição de protetores espirituais e que aqui se encontram junto a cada um de vós, abraçando-os, envolvendo-os nestas vibrações superiores, para lhes reconfortar a alma sofrida. Portanto, é uma noite em que, mais uma vez, o Senhor nos convida a estarmos com Ele. Fiquemos, pois, na paz que emana de Jesus. Graças a Deus, um Espírito protetor. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, que possamos juntos agradecermos a Deus, nosso Pai, a Jesus, fonte de amor, e aos amigos espirituais aqui presentes, por tudo que recebemos de benesses na noite de hoje. Graças a Deus, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela essa doutrina que elucida os nossos espíritos. Que possamos, Senhor, levarmos conosco todas essas vibrações de equilíbrio, de pacificação, de encorajamento. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Em teu nome, Mestre querido, em nome dos bons amigos espirituais, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade, possamos dar por encerrado mais uma noite de estudo em torno do teu Evangelho. Graças a Deus, graças a Jesus. Que Deus nos acompanhe. Sigam em paz.